Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Eu sou Reno Ribeiro. Nessa aula, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre as crises e as reformas administrativas, o que uma coisa tem a ver com outra. Então, na verdade, nós pensamos que simplesmente do dia para a noite, ou da noite para o dia, o governante de plantão resolve implementar uma série de medidas que visam a modernizar, melhorar a administração pública, adotar técnicas que são adotadas em outros países ou adotadas no setor privado. Só que não é bem assim, né? O que nós percebemos das mudanças na administração pública, particularmente no setor público brasileiro, né? E isso ocorre não só no Brasil, mas em todo o mundo, pelo menos em todo o mundo ocidental e democrático, em que a questão das reformas ela ocorre justamente por conta das crises. As crises vêm, o Estado ele passa a não ter mais condições de financiar a máquina pública ou financiar os seus gastos públicos. Ou seja, quando tudo está bem, quando o dinheiro está correndo, está fluindo, não é necessário fazer nada, né? As empresas, elas têm a preocupação de implementar melhorias nos seus processos porque elas têm a preocupação de continuar existindo, de suplantar a concorrência, de vender mais, né, fazer produtos melhores, enquanto que a administração pública ela não trabalha dessa forma, ela não tem concorrência, ela não basicamente ela não é movida por inovação, né? Ela não precisa se reinventar para vender mais, para garantir uma posição melhor no mercado. O mercado é do Estado. O mercado ele está nas mãos do Estado. A gente diz mercado como o posicionamento do Estado. Ele não tem ameaças, né? Então ele não vai à falência. Logo, a questão da inovação ela é posta como um desafio ao governante de plantão por conta de uma crise econômica, por conta de uma incapacidade estatal de financiar os seus gastos. Então, o governo se vê forçado a implementar mudanças na gestão e na estrutura da administração pública. Então, vejamos a crise econômica de 1929. Eu não vou falar exatamente sobre a origem das crises e como elas ocorreram, vou apenas listar as crises e aí você vai fazendo a correspondência com as mudanças na administração pública, né? Então, a crise de 2029 ela teve origem nos Estados Unidos e afetou o mundo inteiro, né? Ela teve um impacto significativo na economia brasileira também, dentre outros países. A queda nas exportações de café, que era o principal produto de exportação do Brasil na época, levou o país a uma crise econômica e a uma grande instabilidade política. Então, o que nós tínhamos antes de 1929, antes de 1930 no Brasil? Que tipo de administração pública nós tínhamos no Brasil? Nós tínhamos a administração pública patrimonialista, em que o público era muitas vezes confundido com o privado, você não tinha muita distinção dessas duas coisas, você tinha muita nomeação de pessoas sem concurso público, muito apadrinhamento, muito nepotismo, corrupção, né? Muito gasto de dinheiro, e o dinheiro foi acabando, e isso levou a uma tomada de atitude de modo que a administração pública teve que mudar a sua concepção. E qual foi o modelo adotado? Foi a burocracia, né? O modelo burocrático, em que nós vamos ter uma estruturação da máquina pública, profissionalização, a preocupação com a eficiência. A burocracia ela é preocupada, sim, com a eficiência, não é apenas um advento da nova gestão pública, mas já na burocracia você tinha que ter uma administração pública eficiente e hierárquica, com a obediência a normas, leis e regulamentos, a, a inovação em que você tem que
adotar a política de concursos públicos para admissão de pessoal, estabilidade, uma série de outras garantias que se tornaram necessárias justamente para fazer frente a uma crise e a uma escassez de recursos. Então, a administração pública, por conta dessa crise, teve que se reinventar para poder melhor gastar os dinheiros públicos. E aí nós temos também a crise do petróleo, e a gente fala da crise do petróleo e da crise do endividamento ao mesmo tempo, que é uma coisa levou a outra por conta da opção do regime de governo à época, que era o regime militar, né? A crise do petróleo, na década de 70, gerou uma crise econômica mundial, ou seja, a OPEP passou a aumentar os preços, a dar as cartas na política de preços do petróleo. Então, até então, o petróleo era muito barato e com esse aumento, claro, com a dependência do petróleo de todos os países, não só para os transportes, mas também para a indústria, tendo o plástico, o asfalto e vários outros itens, né, que são derivados do petróleo, o gás de cozinha, etc. Então, isso realmente uma alteração na política de preços do petróleo afeta todas as economias, porque nós somos muito dependentes do petróleo até hoje. Então, a crise mundial de petróleo causou, né, decorreu uma queda no crescimento econômico e os governos tiveram que buscar soluções para conter os gastos públicos e aumentar a eficiência da administração. Ou seja, a crise do petróleo em meados da década de 70 teve grandes implicações para o setor público brasileiro. Na época, o Brasil importava grande parte do petróleo que consumia, o que resultou em um aumento significativo dos preços dos combustíveis e uma crise econômica que afetou diversos setores da sociedade, né? E o que aconteceu na sequência, né? Uma opção do governo foi para tentar contrabalançar essa crise, foi o meio que ele encontrou foi o endividamento, construção de obras públicas, etc. O que ocasionou uma outra crise na década de 80, que foi a crise da dívida, né? Quem viveu essa época, ou quem foi. Eu fui criança essa época e percebia, né? Toda essa questão, criança, adolescente, etc., toda essa questão da crise da dívida, em que, inclusive, o governo Sarney declarou calote, não pagou ao FMI, isso trouxe uma série de consequências ao país, porque o país simplesmente quebrou, né? A crise da dívida afetou principalmente os países da América Latina, que tiveram que buscar a ajuda do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial para evitar a falência financeira. Isso levou a reformas econômicas e administrativas, porque junto com o dinheiro vem uma série de exigências do FMI para que os governos possam ser austeros, possam honrar com seus compromissos que foram assumidos junto ao fundo. Isso levou a reformas econômicas e administrativas nos países afetados com o objetivo de equilibrar as finanças públicas. E vocês podem recordar mais ou menos o que aconteceu na década de 80 na administração pública. Nós tivemos o plano diretor da reforma do aparelho de Estado, em que, inclusive, o autor mental é o Dr. Beresser Pereira, em que nós tivemos a adoção de mecanismos de gestão pública, de desburocratização, justamente para tentar enxugar a estrutura do Estado, tornar o Estado mais eficiente e todo aquele discurso que nós conhecemos e que ficou conhecido como modelo de nova gestão pública adotado aqui no Brasil, né? Eficiência, eficácia, desregulamentação, privatizações, né? Uma série de medidas para fazer frente à crise econômica que se abateu sobre o governo e que impossibilitou a continuidade dos gastos públicos, das políticas públicas, impossibilitou o paradigma, o governo fazer aquilo que ele vinha fazendo. Ele não conseguiu mais fazer frente aos desafios orçamentários e financeiros e teve que se reinventar, teve que inovar e
E aí passamos, basicamente, do modelo burocrático para o modelo gerencial. Nós não passamos, né? eh, Se diz, o Brasil foi descoberto em 1500, o Império Romano, ele caiu mais ou menos em 400 anos depois de Cristo. Isso não acontece assim, né? Como nós já sabemos. As coisas, elas se elas se sobrepõem como camadas. Então houve uma sobre dentro em cima da estrutura burocrática se colocou uma estrutura gerencial com um modelo importado do setor privado, né, com práticas, com metodologias que, que eram adotadas, que são adotadas até hoje pelo setor privado, para tornar a administração pública mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva e que possa maximizar o uso dos recursos com mais economia, né? Então, esse novo modelo de gestão pública ele surge a partir de uma crise e da necessidade de um melhor aproveitamento dos dinheiros e valores públicos arrecadados, de forma a gastar melhor o dinheiro do contribuinte. E aí nós temos em diversos países, né, nomeadamente na Inglaterra e nos Estados Unidos, uma outra crise que se desenrola, que é a crise do estado de bem-estar social. E aí ficam conhecidas, né, as figuras da primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, e do Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, em que se implementam diversas medidas neoliberais e de privatização e de enxugamento da máquina pública, de modo a fazer frente aos crescentes gastos públicos que ocorrem na administração. Então, visando a eficiência, a eficácia, a diminuição do tamanho do Estado. E quem é dessa época lembra, né, se representava um Estado como um elefante, e que estava muito grande, que precisava ser diminuído e tudo. E, inclusive, isso até coincide com o primeiro mandato do regime democrático, né? Democracia mesmo, né? Para valer, né? Porque o, a eleição do Tancredo e do Sarney, né? Que assumiu como vice-presidente, não foi uma eleição, de fato, né? Foi uma eleição indireta. Então, o que inaugura o regime democrático presidencial, né, para valer mesmo, é a eleição do Collor, em que houve uma série de restrições, confisco de poupança, demissão de funcionários públicos não estáveis, que gerou uma série de problemas depois, inclusive alguns servidores lutaram na justiça e depois de 20 anos conseguiram tomar posse, etc. E isso, né, isso foi influenciado certamente pela crise do estado de bem-estar social. Foi uma tendência que ela ocorre nos países do norte, né, da Europa, Estados Unidos, e isso acaba também nos influenciando por uma série de fatores, inclusive fatores econômicos, né? Então, a crise econômica mundial dos anos 80 levou à crise do estado de bem-estar social, que enfrentou dificuldades para manter os altos gastos sociais e de bem-estar. Isso aconteceu muito na Europa e, nomeadamente, na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Isso levou a reformas administrativas, com a busca por maior eficiência e redução de custos na administração pública. E com todas as consequências, né, que nós vemos na aula de administração pública quando nós tratamos dos modelos, dos paradigmas da gestão pública e das reformas administrativas. Aí, mais recentemente, nós tivemos a crise financeira de 2008, 2009, a crise financeira global, né, que afetou a economia mundial e gerou uma crise fiscal nos governos que tiveram que buscar medidas de austeridade para equilibrar as contas públicas. Isso levou a reformas administrativas e de gestão, com busca por uma maior eficiência e transparência na administração pública. Aí eu dou o exemplo da União Europeia, particularmente dos países mais periféricos, né, conhecido como os PIGs, né, Portugal, Espanha
Itália e Grécia, que foram mais atingidos ainda por essa crise, e que, inclusive, em Portugal houve um arroxo, uma restrição muito forte ao funcionalismo de lá, né, com a flexibilização do concurso público, contratos de trabalho indeterminados, precários, diminuição do número de servidores concursados, a cada dois servidores que saíam, só um entraria, congelamento de salários, diminuição de salários, inclusive, uma série de restrições que foram impostas aos servidores públicos, por exemplo, de Portugal, por conta dessa crise de 2008. Né? Esse é o exemplo que eu conheço mais, porque eu tive contato, conversas com portugueses, e aí a gente trocou ideia com relação a isso, e eu até cheguei a ler o, o, o regime jurídico, né, de Portugal, e fiquei impressionado negativamente com o tamanho do arroxo, da penalização que eles sofreram por conta dessa crise. E, claro, isso ocorreu também em outros países da Europa, e a gente ouviu falar, né, principalmente da Grécia, que praticamente teve que pedir ajuda ao FMI, e teve uma série de medidas de austeridade que pressionaram mais ainda as pessoas, né? As pessoas sofreram muito por conta disso. E aqui no Brasil houve uma questão da concessão de crédito, né? E as pessoas começaram a se endividar. Foi a forma que o governo encontrou para tentar contornar a crise, mas ela veio depois, né? E desembocou em crises políticas e etc., com um empinchamento da presidenta Dilma e tudo, e uma série de consequências que não cabe a gente discutir aqui, mas que, em grande parte, foram reflexos da crise de 2008, e ela nos atinge até hoje, né? Nós não nos recuperamos ainda dessa crise. E aí nós tivemos a pandemia de Covid, né? Aí lá atrás, na questão da crise de 2008, isso trouxe reformas administrativas nos governos que foram mais atingidos mais imediato, de forma mais imediata, como os governos da Europa, Portugal, e aí eu citei a questão da reforma no serviço público, né? Isso são reformas administrativas, né? Ajustes administrativos. E a crise da pandemia de 2020 e 2021, que gerou uma crise sanitária, econômica, social e mundial, afetando a administração pública em diversos níveis, né? Níveis estadual, federal, municipal. Eu acho que o maior ganho, né, vamos dizer assim, né, dentre a absoluta desgraça que foi a pandemia, com milhares de pessoas mortas e sequeladas, houve também a questão da aceleração da digitalização dos serviços públicos, porque não poderia haver contato, a questão da digitalização eh, do, do processo administrativo, o home office no serviço público, a questão das capacitações, que eu participei de muitas a partir de então, né? A gente tinha uma possibilidade limitada de treinamento de servidores. Basicamente, a gente poderia lotar uma sala, um auditório em Brasília, e você não tinha condições de que todo mundo participasse em todo o Brasil, e a partir de então nós fizemos vários cursos com muito mais pessoas, com 200 pessoas em uma sala do Teams, em uma sala do Zoom, né? E com uma qualidade que ela é equivalente ou até melhor do que a presencial, porque a gente tinha vários instrumentos de gamificação, de exercícios para a gente fazer com os alunos, e ficar uma aula dinâmica, não ficar chato, não ficar aquela coisa expositiva, nem repetir as estratégias que a gente tinha no presencial. Então é outro paradigma. Então eu acho que o maior ganho, a maior inovação na gestão pública é que as pessoas foram forçadas a adotar ainda as tecnologias digitais, as tecnologias de comunicação, os treinamentos online e outras tecnologias. Isso aí deu uma acelerada
na questão da digitalização dos serviços públicos, mesmo que tenha sido à força, né, involuntário, mas isso teve que acontecer. Quem se preparou se deu bem, se adaptou bem, foi o caso da CGU, que estava completamente adaptada já, com muitos sistemas em funcionamento, testando o home office, então foi um exemplo para a administração pública. Muitos órgãos não se prepararam, não tinham feito o processo de digitalização, de gestão por demanda, era muito na base da folha de ponto, né, medindo o presencialismo, né, mais a questão de você estar presente do que a questão de você ser produtivo no trabalho e entregar os produtos e ser eficiente, eficaz, efetivo no seu trabalho, né? Isso é muito mais importante do que simplesmente você estar presente no local de trabalho. Então, eu acho que nós ainda está muito recente essa crise para a gente poder falar do impacto, mas eu vejo, né, senti que o impacto maior foi na aceleração da digitalização dos serviços públicos. Então, basicamente, né, nós estamos falando de crises, mas estamos falando também do que é que essas crises geraram na administração pública, que foram os diversos modelos, os diversos paradigmas de administração pública. E aí nós citamos o patrimonialismo antes da década de 30, a burocracia, nova gestão pública, a nova governança pública, que é um modelo que ainda estamos em transição, estamos aí sem saber se nós estamos na nova gestão pública ou na nova governança pública, aí no caso o governo brasileiro, né, que confunde muito isso, essas duas coisas, governança com gestão, mas a nossa tendência, eu acho que inevitável, é passarmos definitivamente para o modelo da nova governança pública. A teoria do valor público, que está muito associada, a gente, em alguns estudiosos, eles alegam, eles defendem que a teoria o valor público é o paradigma posterior ao paradigma da nova gestão pública, em que você deve ter o cidadão no centro das discussões, no centro das ações de governo, né, em que o valor público ele é gerado por, às vezes, não só por órgãos públicos, às vezes por órgãos privados, empresas, mas o valor público ele tem que ser posto à disposição do cidadão. Todo o trabalho governamental ele tem como objetivo não apenas ser eficiente, eficaz, econômico, mas atender ao povo, à sociedade, ele tem que estar voltado à sociedade, e é nisso que se baseia o valor público, é o valor para o público, para a sociedade. Esse valor público ele não é determinado pelo gestor público, e sim pelo destinatário dos serviços. É o cidadão como centro das ações de governo. Ou seja, nós temos que nos descolar desse entendimento de que o governo ele tem que ser mais eficiente, ele tem que ser, tudo bem, ele tem que ser mais eficiente, eficaz, econômico, né, nas suas ações, mas ele não é o centro é o cidadão. Então o governo tem que pensar para fora e parar de pensar para dentro. Parar de pensar, não, nós temos fazer processos mais enxutos, mais eletrônicos para atender às nossas necessidades, não. O governo tem que a administração pública, ela tem que se preocupar em olhar para fora, para o povo, para a sociedade que ela atende e perguntar primeiro se o que ela está fazendo está atendendo a sociedade, de que forma está e com qual intensidade, e não somente se preocupar com a sua própria eficiência interna, com seus processos internos. Ela tem que se voltar para fora e não se encastelar ali dentro dela mesma, né? Ser autorreferente ou autocentrada. Então, essa é a preocupação da nova governança pública, da teoria do valor público e do cidadão como centro das ações de governo. Isso aí é um caminho inevitável, não tem como você dizer, não concordo, não tem, não existe isso. Esse é o paradigma, né? É para isso, é para o povo que os servidores públicos, que a estrutura governamental existe, é para atender o público e não para ser um prédio bonito, cheio de granito, porcelanato e com computadores de última geração e uma iluminação bonita, maravilhosa. Não,
isso existe, tudo isso é importante. O servidor público ser bem pago, ser estimulado, você ter boas condições de trabalho, você ter um prédio bacana para você trabalhar, tudo isso é importante, mas isso tudo é um meio para se atingir a finalidade, que é colocar o público no centro das ações governamentais. Então é isso por hoje. Obrigado. Qualquer dúvida, estamos às disposições nos nossos canais de comunicação e até a próxima.